Como podemos odiar a Deus mesmo dizendo que o amamos? A resposta está na Bíblia. Mergulhe neste conteúdo para descobrir como a obediência revela o verdadeiro amor e o que a hipocrisia religiosa esconde. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do nosso editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título Ódio travestido de amor. Na experiência humana, seria possível o ódio se disfarçar de amor? A história está repleta de exemplos que mostram que sim. Todos nós conhecemos casos de pessoas que traíram sob o disfarce do afeto. Sim, elas demonstravam amor, mas em segredo, o que faziam era alimentar o ódio e tramar o mal. Com palavras doces e gestos de carinho, enganaram as pessoas que confiavam nelas, apenas para feri-las no momento mais vulnerável. Nós vivemos em uma cultura onde crer em Deus tornou-se muitas vezes uma mera convenção social. Alguém dizer que acredita em Deus é visto como sinal de sensibilidade espiritual ou moralidade básica. São poucos os que ousam declarar-se aberta e publicamente ateus, ou que seriam capazes de dizer que sentem ódio por Deus, especialmente nos contextos religiosos ou tradicionais. Assim sendo, afirmações como eu amo a Deus, tenho fé ou sou uma pessoa espiritual tornaram-se fórmulas que protegem o indivíduo da acusação de frieza ou até de falta de religiosidade. Mas será que essas declarações refletem uma relação verdadeira com o Deus revelado nas Sagradas Escrituras? O apóstolo João faz uma declaração ao mesmo tempo poderosa e desconfortável. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Essa verdade expressa nesse versículo mostra que não é a retórica religiosa que define o amor de Deus, mas sim a obediência. Amar a Deus não é um sentimento vago ou uma confissão sem frutos, mas um compromisso prático com sua vontade. Deus não se impressiona com palavras, ele exige o coração e a vida. Como diz o próprio Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. A afirmação de amor a Deus desvinculada da obediência é, na verdade, uma forma de encobrir a rebeldia. O que muitos chamam de amor é apenas uma forma de autoproteção social. Ou, pior, uma tentativa de manter uma aparência de fé enquanto se nega o Senhor com os seus próprios atos. Imagine um homem que diz todos os dias à sua esposa, eu te amo, mas ignora constantemente aquilo que é importante para ela. Ele sabe que ela valoriza o tempo de qualidade juntos, que aprecia quando ele a escuta, quando ele demonstra consideração com atitudes simples, mas significativas. Mesmo conhecendo esses desejos, ele os negligencia, não por esquecimento, mas por desinteresse. Ele apenas não se importa o suficiente com os seus sentimentos. Nesse caso, a sua declaração de amor perde completamente o valor. Ele não ama a sua esposa de verdade. Ele ama a si mesmo e usa palavras de amor apenas como fachada. Assim é com Deus. O Senhor já revelou de forma clara o que deseja dos que afirmam amá-lo. Nós sabemos que ele ama a justiça. A Bíblia diz, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, 5. Também sabemos que ele exige santidade,
como a Escritura diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. O Senhor requer um quebrantamento e temor, como a Bíblia diz. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62:1. Mas além desse quebrantamento de temor, ele nos chama a crer e obedecer ao seu Filho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. A verdade é quem ignora esses mandamentos, ainda que diga, eu amo a Deus, está mentindo. Essa é uma verdade bastante dura, mas ela é real. Agostinho, certa vez, escreveu, ama a Deus e faze o que quiseres. Essa frase só é verdadeira se entendemos que amar a Deus nos leva inevitavelmente a querer aquilo que Deus quer, odiar o que Ele odeia e a viver conforme os seus caminhos. O amor verdadeiro se manifesta por atitudes que demonstram reverência, submissão e desejo de agradá-lo. Amar a Deus, portanto, não é apenas dizê-lo, é obedecer à sua vontade, mesmo quando ela nos confronta. A Bíblia é clara ao afirmar que, por natureza, o homem está em rebelião contra Deus. Como diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Isso significa que sem a regeneração operada pelo Espírito Santo, todos os seres humanos vivem em oposição ao Senhor. O incrível é que mesmo as manifestações religiosas podem ser, na verdade, formas sofisticadas de rejeição a Deus. Jesus repreendeu os fariseus justamente por isso. Eles pareciam piedosos, mas rejeitavam a essência da vontade de Deus. Muitos usam a linguagem do amor a Deus como uma forma de se auto-justificar, como se dizer eu amo a Deus fosse suficiente para encobrir a desobediência. Mas quando alguém afirma amar a Deus e ao mesmo tempo despreza o Evangelho, ignora os mandamentos e vive conforme os seus próprios padrões morais, está, na verdade, se opondo a Deus. Esse tipo de religiosidade aparente não é amor, é ódio disfarçado. Jesus disse aos que se opunham a ele, embora fossem religiosos, ele disse, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Ou seja, quem rejeita a verdade de Deus, mesmo com aparência de fé, está em inimizade com ele. Convém deixar claro que não há neutralidade. Ou alguém ama a Deus e se rende a Cristo, ou continua em oposição, mesmo que a sua linguagem diga o contrário. A prova definitiva do amor a Deus é amar e obedecer ao seu Filho, Jesus Cristo. O Pai declarou do céu, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 5. Deus revelou o seu caráter, a sua vontade e o seu plano de salvação na pessoa de Cristo. Portanto, rejeitar a Cristo ou viver de forma indiferente a Ele é rejeitar o próprio Deus. João escreve com clareza, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Evangelho de João, capítulo 5, verso 23. Isso nos leva a uma conclusão desconfortável, mas necessária. Muitos que afirmam amar a Deus vivem em oposição direta àquilo que Deus ama e valoriza.
a verdade, a santidade, a justiça e a glória de seu Filho. O amor sem entrega, sem obediência, sem temor, é um amor falso. E preste atenção, esse falso amor na prática é ódio, pois desonra e rejeita a Deus. A Bíblia diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Como vimos, não há verdadeira fé sem obras que a acompanhem. Também não há verdadeiro amor a Deus sem o esforço sincero de viver para agradá-lo. Os que vivem segundo os seus próprios caminhos, mesmo que falem de fé e amor, precisam ouvir a solene advertência do Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Para concluir, vamos reforçar esse precioso ensino. A linguagem do amor a Deus pode ser usada para encobrir a rebelião do coração humano. Muitos dizem crer, amar e conhecer a Deus, mas vivem ignorando a sua vontade revelada nas Escrituras. Esse falso amor, que evita a obediência e despreza a santidade, é, na verdade, ódio, uma recusa em render-se ao senhorio de Cristo. A verdadeira fé se manifesta em obras. O verdadeiro amor se prova na obediência. E o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva à rendição total diante de Cristo. Qualquer coisa diferente disso não é piedade, mas disfarce. E diante de Deus, esse disfarce será exposto. O meu desejo é que você ame a Deus de fato, exercendo a obediência ao que Cristo ensinou, crescendo em conhecimento de Deus e em santidade com a ajuda do Espírito Santo. E esse foi mais um post do Teu Mídia Blog. E olha, é a segunda vez que eu recomendo fortemente que guarde esse finalzinho do texto. É a minha pequena homenagem ao Diego, pela importância do que ele escreveu. E para você que está assistindo, eu insisto, volte, ouça novamente e guarde esse entendimento. Isso, com certeza, vai fazer diferença na sua vida e até na sua igreja. É um belo basta no rótulo de hipócritas que muitos carregam. E eu posso reforçar isso de mais duas maneiras. Tem um outro texto aqui nosso, que é um convite à verdadeira fé, rico em reflexões e cheio de cura da alma. Encontre o nosso título, O Paralítico de Betesda. Além dele, você deve ter prestado atenção numa palavra muito importante hoje. Por isso eu indico também que assista e ouça o texto. As bênçãos estão ligadas à obediência. Esses textos, eles estão aqui no YouTube, mas se quiser ler, é bem fácil também, viu? Acesse teomedia.blog.br ou digite aí na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast. E se você estiver no nosso blog, veja outros textos também. E aproveite nossas playlists. E lembre-se, eu repito toda semana e vou falar mais uma vez, tudo que você deseja saber sobre a vida cristã, crescer na fé, está aqui na Teomídia. Até a semana que vem e Deus te abençoe.